minha secretária, virtual, online, remota. Daqui a pouco ela vai dizer como que é essa profissão dela. Como que essa ideia apareceu, né, na minha mente, eu quero falar com vocês. Primeiro, sim, que o que me inspirou, Janaína, a gente está em contato, né? Isso. Isso mesmo, Luiz Felipe, muito bom. Ela que entra em contato e aborda os clientes que chegam, né? Sim. E muita gente, se tiver paciente meu aqui, muita gente não conhece a Janaína, está conhecendo agora pessoalmente, né, de vista, mas já falam com ela há mais de 2 anos. Tem alguns mais íntimos e gostam muito da Janaína e falam se a Janaína já é minha best, porque ela é uma pessoa muito humana, além de uma excelente profissional, eu quero falar o quão humana a Janaína é, né? Não trabalharia com qualquer pessoa e ela é muito especial para mim. E aí tive essa ideia que eu acredito que foi Deus que me motivou a chamar a Janaína. E tem mudado algumas coisas aqui no meu Instagram, tem mudado a minha forma de trabalhar desde que eu conheci Janaína. Então, agora eu quero contar para vocês, antes que ela se apresente, como eu conheci a Janaína. Foi há 2 anos atrás, uma paciente me indicou uma designer de unha, né? Assim que fala, Jana? Isso. É, para eu fazer unhas de vidro. E que eu tinha muita alergia, então fui na Juliana. Qual o sobrenome da Juliana? Silva. Juliana Silva, uma profissional excelente. E Sim. aí, naquele contato constante com a Juliana, e a Janaína era secretária da Juliana. Falei, a secretária online? Foi a primeira vez que eu vi isso, né? Nem conhecia, não fazia ideia que existia isso há 2 anos atrás. E aí ela falou, nossa, ela salvou minha vida, encheu a Janaína de elogios, e eu não vivo sem ela, e eu fiquei lá com as minhas mãos assim, pensando, também quero uma. E eu sou psicóloga, tá, gente? Para quem está chegando aqui agora, eu sou a Thaís, sou psicóloga, há 16 anos atuando na clínica, e nunca tive uma ajuda, né? Sempre os psicólogos, eles tendem a ser secretário, fazer tudo, agendamento, confirmação de horário, pagamento. Isso tudo começa a consumir muito tempo. Então, eu estava numa fase de. Eu tenho uma filha de quase 18 anos, Ana Clara, e tive o Tiago, né? Há 2 anos atrás, o Tiago estava com 2 anos. Então, foi uma diferença muito grande depois. A Ana Clara já tinha adaptado a minha rotina, mas aí chega Tiago, que com toda a energia, toda a demanda que ele aparentava, né? Que ele pedia. E eu falei, eu não vou conseguir continuar com a atenção que eu dava a cada um como eu gosto. E aí aquela dica da Juliana me chamou a atenção. E eu falei, depois de um tempo, né, Jana, que eu entrei em contato. Sim. Acredito que depois de um tempo, quem está chegando agora, estou apresentando a minha história, tá? Como eu conheci Janaína, minha secretária. Tem paciente meu aqui conhecendo Janaína. E aí eu falei, Janaína, quero conversar com você. A Juliana me passou o contato particular dela. E aí ela falou, Thaís, claro, eu te entendo, foi super solícita. Disse para ela que eu estava em desespero, que eu não conseguia marcar horário, que eu pegava no celular, meu filho pequeno já chegava e eu tinha que dar conta da casa, da outra filha, marido, de mim. E a Janaína apareceu, me pegou no colo e falou, deixa comigo, que eu vou te Sim. ajudar. E marcamos uma reunião online e ela me explicou o trabalho dela. E desde então, há 2 anos, não falar como a Juliana, eu não me imagino sem ela. E os profissionais da área de saúde, psicólogos também, ela vai falar para quem que ela trabalha, ajuda demais, ajudou a minha vida. Meus atendimentos, assim, teve muitas vantagens. Mais profissional, ainda humanizado, porque ela não é um robô, ela não é uma máquina, né? Às vezes acha assistente virtual que é um robô. Não, ela é uma pessoa, uma profissão. Então, me salvou muito. Depois eu conto mais, tá? Agora eu gostaria que a Janaína se apresentasse. Quero falar de novo
novo, muito bem-vinda, Janaína. Muito bem-vindo todos vocês. E muito obrigada por aceitar meu convite, tá? Fala um pouquinho sobre você. Se apresenta para o pessoal. Primeiramente, quero dar boa noite para todos, sejam muito bem-vindos. Quero agradecer essa oportunidade, né, de estar aqui, é a minha primeira live e proporcionado pela Thaís, né, que é uma profissional que eu amo, que eu tenho um carinho muito grande, né, e que também acreditou no meu trabalho, acredita no meu trabalho. E hoje eu estou aqui para falar um pouco do meu trabalho, né? Eu sou secretária remota desde 2018, assistente virtual. E eu confesso a vocês que eu nem pensava nessa profissão, eu também não conhecia, como muitas pessoas, quando eu falo o que eu faço, né, Thaís, não conhece. Nossa, eu nunca ouvi falar. E eu creio que, assim como todas as áreas da minha vida, foi o Senhor que me deu essa oportunidade. E eu tive que mudar de estado por conta de uma ausência de trabalho para mim e para o meu esposo. E quando eu cheguei aqui em Ubar, eu tinha um currículo muito bom, como eu tenho até hoje, sobre a questão de mercado. Eu trabalhei 12 anos, então eu achei, Thaís, que seria mole eu arrumar um trabalho no mercado, porque eu trabalhei em todas as áreas. Falei, não, aqui tem muito supermercado, vou ficar desempregada. E por incrível que pareça, eu não consegui emprego em lugar nenhum. E o tempo foi passando e eu entrei numa igreja que era uma filial da igreja que eu congregava lá no Rio. E aí eu conheci uma pessoa maravilhosa chamada Fernanda Soares, que é uma nutricionista, e a Fernanda veio com essa proposta para mim, sabe? Jana, estou precisando de uma pessoa para trabalhar comigo e tal, como secretária remota. E aí eu não conhecia a profissão, pedi para ela me explicar, né, a princípio como seria, e ela foi me explicando. E eu falei para ela assim, vou pensar. Aí, Thaís, eu confesso que no começo, gente, eu fiquei assim muito insegura, porque tudo que é novo é desafiador, né? Mas Imagina. experiência, né, em comércio, em atendimento por muito tempo, seria só algo novo que eu ia aprender, mas exercitando a experiência com o atendimento que eu já tinha. E aí eu aceitei esse desafio. E com isso a Fernanda foi me ajudando muito no início, né, da minha caminhada nessa área da secretaria remota, e foi me dando algumas dicas, eu fui vendo vídeos, eu fui estudando, e aí eu me aprimorei mais, até encontrar vocês, né, que graças a Deus, todas as clientes que eu tenho são maravilhosas e fizeram com que eu crescesse profissionalmente falando, e que a minha profissão, que eu tenho muito orgulho de exercer hoje em dia e explicar para as pessoas o que eu faço, foi crescendo, né, Thaís? Hoje em dia eu já conheço outras pessoas que fazem a mesma coisa que eu, e nós estamos aí, né? Só se espalhando para poder ajudar profissionais como você a crescer cada vez mais. Muito legal. Tem quantos anos, Ana, que você já trabalha na área? Tem, vai fazer 6 anos agora, né? E aí, né? É, muito legal essa história. Eu só vou ler um pouquinho aqui que falaram aqui, tá? Ó, para não deixar passar. Falaram aqui assim, ó. Já quero uma Janaína na minha vida. Sim. E a Janaína é disputada, tá, gente? Fala para quem você trabalha, Janaína. Assim, os profissionais é muito diversificado o perfil, né? Sim, Thaís. Então, porque o que acontece? A assistência virtual e a secretária remota, ela pode escolher qualquer nicho que ela quiser de profissionais. E o que eu optei fazer? Eu não filtrei um nicho específico. Então, eu trabalho com profissionais da saúde, né, como no seu caso, como médicos, né, como psiquiatras e outros. Eu trabalho com profissionais da área da beleza, né, com design de unha, cabeleireiros, etc. Eu trabalho com microempreendedores, com profissionais liberais, com mentores, pessoas que precisam de consultoria, com contabilidade. Então, quer dizer, é uma área bem vasta, né? Se eu for falar aqui, eu vou ficar dando várias sugestões. Eu vou resumir para vocês entenderem. Aonde vocês precisarem de uma secretária remota, eu consigo assessorar, né? Mas eu não sou profissional assim específica em alguma área. Eu vou aprendendo com o profissional que eu sou contratado. Eu estudo todo o trabalho dele, eu procuro conhecê-lo como pessoa, como ser humano e também como profissional para mim poder ser o que precisa. E a Janaína, nossa, tá muita gente. Você trabalha. Como que você dá conta, Janaína, assim, para quem está chegando e tem vontade de trabalhar na área, conta um pouquinho, assim, como é o maior desafio, quais são os desafios que você encontra, né? Como Então, é?
Os maiores são muitos, né, Thaís? Que na verdade as pessoas são assim. Ai, deve ser fácil, é só ter uma cadeira e um computador e tá tudo bem. Hoje em dia, para você ter uma noção, eu trabalho com 5 profissionais, incluindo você. Então, eu sou responsável por 5 agendas de profissionais diferentes e de diferentes áreas. Então, assim, o meu primeiro desafio é eu ter uma autogestão. O que é uma autogestão? É eu entregar minha produtividade, né? Eu entregar o meu trabalho, eu ser comprometida mesmo que vocês não estejam me supervisionando, porque eu trabalho remotamente. Então, vocês não ficam vendo o que eu estou fazendo. Mas eu preciso cobrar de mim mesma para que eu produza o trabalho que vocês precisam. Então, é um dos meus maiores desafios. O Sim, segundo maior desafio, Thaís, para mim, foi conquistar os meus primeiros clientes. Para quem começa, é muito difícil as pessoas querem dar oportunidades. Porque geralmente não é errado, você busca alguém que tem experiência. sim. Então, para quem está ingressando nesse mercado agora, que é novo, eu acho que é um dos grandes desafios. É as pessoas deixarem você ser inserido, porque todo mundo precisa de uma oportunidade, né? Então, assim, eu acho um desafio muito grande para as pessoas serem inseridas, os novos que estão chegando agora. E eu anotei aqui um terceiro desafio, eu acho também muito importante, é lidar com perfis de clientes diferentes. Eu tenho 5 clientes, que são vocês, e vocês são totalmente diferentes uma das outras, são todas mulheres. Perfil como pessoa, perfil como profissional, né, que é a área que vocês trabalham, e a demanda de vocês é totalmente diferente da outra. Então, assim, se adaptar e se adequar à demanda e o perfil profissional de vocês também é um desafio muito grande. A Janaína é formada, fala para eles em que você é formada. Formada em recursos humanos e eu estou cursando, terminando a educação. A Janaína sabe lidar muito bem com as pessoas e ela tem uma qualidade, um perfil muito adaptativo. Então, é uma pessoa que sabe escutar, é uma pessoa que não fica, né, levando nada para o coração. Então, é uma pessoa muito tranquila de lidar e é por isso que quem trabalha com ela não quer largar. Aqui tem umas outras coisas aqui, ó. A Natália, muito legal, conheci através da Thaís, mas não conhecia a profissão. Que bacana, não conhecia, também achei muito interessante. Aí tem uma pergunta: usam agenda compartilhada? Qual o sistema? Oi, Tatiana, né? Então, Tatiana, isso aí também depende muito do profissional. Tem profissional que ele usa o Google Meet, mas tem profissionais que são da área da saúde que eles já têm um sistema deles específico, como os nutricionistas, os médicos, então depende do profissional que você vai trabalhar. Mas geralmente, quando não são profissionais específicos que usam esse sistema, a gente usa muito a agenda do Google Meet. Nós temos agenda compartilhada, a gente usa o Google Meet. E aí, o início, né, para quem é psicólogo e ainda não está usando esse recurso, está perdendo tempo, né, porque as vantagens são imensas e o investimento vale muito a pena. Eu não tinha familiaridade com o Google Agenda, eu estava ali com a minha agenda de papel, Janaína falou assim, não, você não vai usar mais. Você pode usar para suas anotações, mas nós vamos usar. E ali eu tinha muita resistência até mesmo no lidar com a parte de internet, com a parte desses sistemas, né, que não se, que o psicólogo é muito, às vezes, arcaico nisso. Não todos, mas eu com 16 anos de profissão, nós não aprendemos nada disso na faculdade. Então, vem a Janaína e eu já com um pensamento inovador, falei, claro, vou me adaptar. E aí tomei uma coça inicial, mas a Janaína com paciência, me explicando como é que funcionava. Então, hoje em dia, ela manda a agenda, a gente compartilha, eu sei quem eu vou atender. E o que mais, assim, de observação? Me perguntaram aqui, faz cobranças. Sim, a Janaína, ela é uma secretária. Então, quando a pessoa faz o agendamento, ela explica também. E eu acredito que, eu não sei se eu sou a primeira psicóloga que ela trabalha, mas é um perfil completamente diferente, que ela foi se adaptando, hoje ela já está super adaptada, que é de encontros semanais, muitas das vezes, tem quinzenais, aí tem o atendimento que eu faço para casal, aí tem várias modalidades. Ela me ensinou a fazer, me orientou a fazer um portfólio, Thaís, faz um portfólio, né? Facilita isso, facilita aquilo. Então eu super profissionalizei com ela. Nós juntas a gente foi se profissionalizando
e adequando à minha identidade, como a minha forma de trabalhar. Então, isso trouxe, né, benefícios de mais assim, seriedade para o meu trabalho. E além de que eu posso fazer e me dedicar a outras coisas, né? É muito menos. Eu não incomodo tanto a Janaína e ela também não. Mas a gente conversa, a gente está alinhado direto, né? Mas eu super confio nela. E aí vou fazer minhas coisas. Qual a vantagem disso hoje para mim, né? Poder ficar em casa pela manhã com meu filho, cuidar das coisas da casa, cuidar da escolinha, merenda, cuidar dele e tranquilamente ir para o meu consultório e atender e saber que a agenda está organizada, que ela já fez, ela faz, como é que eu falo? A confirmação ela manda toda semana, né, Janaína? Sim. Gostaria de confirmar seu horário, então diminuiu, tem mais frequência agora nos atendimentos, o que melhorou para mim como psicóloga. Tinha muita ausência, às vezes a pessoa não aparecia, agendava, não aparecia, não justificava, e ali, né, eu não sabia como que agir. Então, a Janaína, com o profissionalismo dela, a gente psicóloga, a gente aprende a atender. Como atender bem o paciente, como cuidar da dor de cada paciente. Mas eu não sabia o que fazer nessas situações. Aí a Janaína, ela veio com toda a sabedoria que ela tem de vida e de estudo, deixando isso bem mais alinhado. Hoje eu trabalho com pacotes antecipados, as pessoas pagam na data correta, não temos problema, né, Jana, com pagamento, com nada. Não. Então ela só relembra, ó, o seu pacote vai ser renovado, e as pessoas lidam bem. As chamadas que são online, importante também dizer, eu envio um link, né, para Janaína envia esse link para os pacientes. Como é que funciona com os outros que você atende, Jana? Então, sobre essa questão online, que eu trabalho que atende online, Thaís, é da mesma maneira. Eles geram os links, né? A cobrança é feita antes, as médicas, todas que trabalham com esse sistema online. E aí, no dia da consulta, alguns minutos antes, elas geram um link e me enviam. Até para o paciente entrar, o cliente entrar, para ver se está tudo bem, para chegar na hora da consulta, do atendimento, está tudo ok. Então, o trabalho é da mesma forma. Só que eu quero colocar uma observação, Thaís, porque realmente o trabalho de psicólogo é muito diferenciado. Assim, eu tive que aprender, aqui foi uma troca, né? Na verdade, cada cliente que a gente tem é uma troca de aprendizado. Você me ensina todos os dias, assim, você também aprende um pouquinho comigo todos os dias. Então, assim, é muito complexo. Às vezes as pessoas olham para um psicólogo ou para um médico, não tem noção de como que é os bastidores do trabalho dele. Então, assim, é por isso que eu falo que o que falta, às vezes, em alguns profissionais é investir em ferramentas, como o nosso trabalho. E é uma ferramenta também essencial. Aí tem pessoas que pensam, conta e tal, eu consigo desenvolver. E se trata disso, né? Se trata de você conseguir crescer juntamente com outra pessoa, porque você ganha um braço direito, vamos colocar assim, né? Que você divide as preocupações, você divide o trabalho, você não precisa ficar preocupada 24 horas com a sua agenda. Se marcou, se desmarcou, se tem que lembrar paciente, se tem que cobrar. Então é algo que as pessoas precisam saber. Que uma secretária remota é um investimento bom. E não é porque eu sou secretária remota, mas eu vejo de vocês o quanto diferenciar antes e depois, né, nessa questão de organização. O meu objetivo dessa live era justamente esse, passar para as pessoas aquilo que eu já aprendi, que me favoreceu, que foi muito bom para mim, né? Compartilhar isso, aquilo que é bom, a gente compartilha, né? Sim. E a Juliana chegou depois, mas nós falamos dela, se ela estiver por aí, fala um oi, Juliana, que a gente também quer te ouvir, que foi através de você que eu conheci Janaína. Tem a Lili tá falando, boa noite, conheci a Janaína através da Juliana e agora com a Thaís. Acho que ela é muito amorosa, atenciosa, parece até que eu conheço ela pessoalmente. É o que eles falam. Ela é É maravilhosa. tão humanizado Vocês são que maravilhosos. Janaína recebe brindes, né, Janaína? Recebe panetone, recebe. Pena que eu moro às vezes tão distante, né? Que as pessoas de longe mandam as coisas, mas achando que eu trabalho pessoalmente, né, Thaís? Porque, na verdade, a gente tem que explicar depois que eu sou remota
E quando as pessoas chegam no lugar, ficam me procurando, mas eu não tô, porque eu trabalho remotamente. Exato. E Janaína, assim, com os atendimentos, ela agiliza as mensagens, que a pessoa, quando entra no seu WhatsApp, ela fica com o celular de cada cliente e ela trabalha também pelo computador. Ela faz muita coisa pelo computador e ela, né, ela auxilia naquelas mensagens. Ela auxilia em tudo, né, Janaína? Eu acho que tudo que eu preciso. Janaína, posta lá para mim. Janaína, compartilha isso. Janaína, a vida da live. Janaína. E aí eu fico tranquila, porque eu sei que ela vai fazer. E ela faz, e ela é exigente com ela mesma, né? E faz um trabalho com excelência. Então, assim, o que eu ia dizer era isso. A Juliana já foi ou tá por aí? Depois eu quero ouvir ela um pouquinho. Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar, tá, gente? Alguma dúvida sobre o trabalho? Alguma coisa que a gente não tá lembrando aqui de falar, né, Jana? Alguma coisa que você tenha lembrado como curiosidade, Jana? Então, geralmente, tá, as pessoas me perguntam muito, acho que agora eu vou falar um pouco para quem quer começar a trabalhar nessa área, né? Tem gente que tem muitas dúvidas, né, de como começar, porque tem pessoas que não sabem como iniciar nessa área de secretária remota. Então, eu vou Sim. ter algumas sugestões, né? A primeira coisa é você entender o que uma secretária remota faz, quais as funções, o que ela desempenha. E você só vai aprender isso quando você começar a pesquisar, ver vídeos. Existem grandes profissionais experientes que estão no mercado de trabalho há muito tempo, que elas fazem muitos vídeos explicativos, né? Como funciona, como trabalhar, como iniciar como secretária remota. Então, o conhecimento, Thaís, a princípio, para quem quer começar, é necessário. E aí você consegue ter uma noção se isso é para você ou não. Porque às vezes a gente também pensa, não, mas não conhece muito bem, então a gente tem que ter aquela certeza, não é isso que eu quero, e isso só você conhecendo o que a profissional faz, né? E a segunda coisa é listar a sua habilidade. O que mais acontece hoje em dia são profissionais que se frustram porque eles não listam suas habilidades para saber se são compatíveis com o que eles querem fazer e as experiências que eles têm. Às vezes a pessoa não é uma secretária. Ah, Gênia, mas eu não tenho experiência de secretária, nunca trabalhei com atendimento. Mas você tem uma boa comunicação, você é habilidosa, você age no que faz, você tem um conhecimento em tecnologia e isso daí já é um bom começo para você ingressar como uma secretária remota. E a terceira coisa que eu coloquei é quando a pessoa opta em trabalhar como secretária remota, como assistente virtual, ela precisa escolher quais tarefas ela quer fazer. Porque, como eu falei, a secretária remota, o assistente virtual, ela tem várias opções de trabalho. Ela pode ir para várias coisas. Então, a pessoa tem que pensar assim: não, eu quero trabalhar com financeiro. No meu caso, Thaís, eu optei pelo agendamento. Eu só trabalho com agendamento. Mas eu poderia trabalhar com financeiro, com a agenda pessoal da profissional, igual eu poderia trabalhar com a sua agenda profissional e a sua agenda pessoal. Eu poderia trabalhar com a questão do financeiro, que é lançando notas fiscais, fazendo financeira a contabilidade. Eu poderia trabalhar, então, em diversas opções. Então, você precisa escolher e falar, não, eu quero trabalhar somente com isso. Porque se você trabalhar com várias coisas no início, você vai acabar se embolando e não vai conseguir desenvolver. E a última coisa é você escolher um nicho. Se você quer trabalhar com um profissional específico, se aprofunda naquele profissional. Ah, Janaína, eu quero começar hoje e eu quero trabalhar com profissional de saúde. Estude sobre profissional de saúde. Sobre os psicólogos, psiquiatras, dentistas, os gastros. E vai se aprofundando, porque aí é mais fácil você desenvolver. Porque às vezes, Thaís, a pessoa pensa muito no financeiro. E esse é o último conselho que eu quero dar. Não entre nessa profissão só pelo dinheiro. Porque senão você vai receber propostas de tomar conta de 10 agendas, você vai querer abraçar 10 agendas e você não vai dar conta. Eu comecei com uma agenda só, e quando eu vi que eu estava razoável para pegar uma segunda, eu fui e consegui pegar uma segunda. Hoje eu tenho 5, mas porque eu comecei com uma. Se eu começasse com 5, eu não estaria nem aqui trabalhando com você hoje. Então a gente precisa entender o nosso limite, que não se trata só de dinheiro. E não adianta eu pegar 10 agendas e não entregar um trabalho com excelência e qualidade, né? Que é porque eu fui contratada. Por mais que eu desempenhe outros papéis, eu preciso entregar o trabalho para que eu fui contratada para fazer. Isso foi um tópico que eu lembrei da gente falar, que eu acho importante, né? Muito bem, Jana. Excelente colocação, né? Muita gente quer trabalhar sobre isso, inclusive já teve vários
demandas a respeito, procura de pessoas que pedindo que você ajude, que você ensine, né? Inclusive, acredito que é um caminho muito. A Débora entrou. Acho que é a Débora que é assistente. Ai, Olha, depois quero que ela fale aqui, hein? Eu acho que foi que contou pra gente que trabalha como assistente também. boa! Que eu me lembro é Débora, né, Débora? Bem-vinda. Bem-vinda, Débora. Daqui a pouco ela vai falando aqui. A Janaína está contando. E tem as vantagens. Muito bom você colocar de ter essa responsabilidade de não querer abraçar o universo, né? Boa noite, Débora. De pensar no financeiro. A vantagem que eu vejo é que você pode trabalhar de casa, você tem conforto na sua casa, você faz o seu horário. Por exemplo, a Janaína trabalha, a gente tem um contrato, né, Jana, de 8 da manhã, ela pega e pontualmente ela está me dando bom dia, com todo o carinho que ela tem, e às 18 horas ela encerra. Então, ela tem o horário, ela tem horário de almoço. Também como assistência virtual desde 2021. Depois eu vou ver se ela dá o depoimento dela aqui para nós, né, Débora? Boa. Muito legal. Obrigada pela sua presença aqui. Obrigada por participar conosco, Débora. Débora, você é de onde? Depois você fala para nós aqui. E aí, e é isso. Ela vai fazer alguns compromissos dela e às vezes vai visitar a mãe, porque a Janaína é do Rio, né, Jana? Você não é mineira. Não. E ela vai visitar a família dela e ela continua com um trabalho de excelência que ela sempre faz, então tem todas essas vantagens, né? Sim. Não sei como que a Débora trabalha, depois ela conta pra gente aqui, mas dizendo para quem é profissional da saúde e quem é autônomo, eu falo assim, como que ajuda e é libertador, né? Atualmente, pela liberdade geográfica, moramos em Teresópolis, região serrana do Rio. E Débora facilita muito, né, esse tipo de trabalho, né? Você poder até se locomover e mudar de cidade, né? Se você precisar. Nada te prende. E tem É, toda. a gente consegue, Thaís, na verdade, montar uma rotina com mais flexibilidade, né? Porque a gente pode trabalhar de qualquer lugar. Então, assim, isso é uma das vantagens que tem de ser secretária remota. E às vezes o pessoal me vê lá no Rio, você tá não sei aonde, mas eu tô trabalhando. Às vezes é na terça, quarta-feira, mas eu tô de lá trabalhando e a agenda tá fluindo normalmente. Então, assim, é por isso também que a nossa profissão agora está sendo um pouco mais procurada por conta da flexibilidade. Porque qualquer pessoa pode ser uma secretária remota, uma mãe, uma dona de casa, né? Alguém que está desempregado, está em busca de uma renda extra. Então, a opção é bem vasta, né? É para qualquer pessoa. Não tem essa pessoa que fala, eu não consigo, porque consegue, por causa dessa flexibilidade. Janaína, mas eu só consigo trabalhar de manhã. Você vai ser cliente que só atende de manhã. Janaína, eu só consigo trabalhar à tarde. Você vai ser trabalhar à tarde e assim consegue fluir. A Débora tá fluir, tá aí. A Débora disse isso, né? Ela falou que ajuda demais. Tem colegas psicólogos entrando, gente. Se eu pudesse, não, eu posso dar o conselho para vocês. Tenham uma secretária remota, tá? Às vezes a gente não tem necessidade de uma secretária física, porque às vezes a gente trabalha até de casa. Hoje o meu maior número de atendimento é online. É o que eu quero mais ampliar esses atendimentos online. O Eduardo está aqui. Que saudade, colega de faculdade. Não sei se você já tem uma secretária, mas ó, salvou minha vida, tá? Há 2 anos a gente está super alinhada profissionalmente. E às vezes eu deixo ela doidinha. Janaína, vamos mudar meus horários. Agora eu vou atender de manhã, agora eu não vou atender mais de manhã. Agora eu vou atender à tarde. Ela super se alinha lá e já monta o cronograma novamente. E porque muda muito, né, o psicólogo, acredito. Não sei as outras áreas que ela atua. Tô falando da minha secretária, tá, Eduardo? E aí, para quem está entrando agora, é isso. Janaína, me fala aí, como é que foi como é que está sendo, assim, tem algum projeto para daqui um tempo profissionalmente? Como é que tá seus planos? Então, Thaís, já tem um tempo que algumas pessoas me procuram, né? E eu tô vendo essa necessidade. Eu creio que é Deus que coloca isso no nosso coração também, porque todo plano, todo sonho, todo projeto vem do Senhor primeiramente, né? E de fazer um curso, né? E eu já até comecei a montar esse curso
para poder ensinar as pessoas, né, sobre isso, né, sobre a nossa profissão, sobre como começar, porque às vezes as pessoas ficam perdidas, Thaís, como eu fiquei quando eu comecei. Porque quando eu fui procurar cursos para pagar, eu não tinha valor total para pagar, né? Não colocando valor no trabalho das pessoas, porque cada um sabe o valor que coloca nos seus cursos, nos seus trabalhos. Mas para quem não tem, não tá apto com valor financeiro hoje em dia, a pessoa não estuda, porque não consegue pagar um curso. Então, a minha ideia é montar um curso acessível para que todo mundo faça. E eu quero montar futuramente também uma equipe, né, para poder trabalhar juntamente comigo. Porque, na verdade, eu já não estou dando conta. Tem agendas que eu, às vezes, por cliente ter 3, 4 profissionais na clínica dele, eu não consigo pegar para poder assessorar, porque eu não consigo também, você me conhece, eu sou muito perfeccionista, então eu jamais assumiria uma responsabilidade se eu não conseguisse dar conta. Então eu também estou vendo uma necessidade de montar uma equipe futuramente para poder trabalhar, para poder entregar um trabalho para os profissionais com mais excelência, assim como eu gosto, né? Então são esses 2 projetos que eu estou aí estudando para poder colocar em prática. E eu sempre falo com ela, né, que vai ser super bem-vindo. Olha, a Débora está dizendo aqui, atualmente estamos atuando com psicólogos, neuropsicólogos e dermatologistas e biomédicas estetas, né? Vai ser sucesso, a Natália falou, com certeza. O Horácio entrou aqui agora. E Débora, você deve ter, igual você falou, atualmente estamos atuando, igual você já trabalha com uma equipe. A Janaína disse que é, e eu acredito que se você capacitar a sua equipe da forma como você trabalha, com certeza é sucesso, com o seu perfil, a sua excelência de entrega, né? Eu super vou indicar. Obrigada. Sim. E aí eu imagino como deve ser difícil. Eu fico pensando como é que a Janaína dá conta, né? Que tem pessoas que estão conhecendo a Janaína agora e não tem dia ruim na Janaína. Você pode estar doente que você tá lá, às vezes eu falo com ela assim, tá com a vozinha ruim, Jana? Ah, não, tá, estou bem aqui. E tá lá, né? Tá trabalhando. Então, assim, tem muitas vantagens você ter uma assistente virtual, uma assistente, uma secretária remota. Foi muito importante para minha clínica e eu sei que vai ser para muitas pessoas. Nós, psicólogos, a gente tem muita dificuldade de conciliar tudo, né? A Débora está dizendo, tem uma pessoa aqui já para auxiliar nos atendimentos. Bacana, porque vai crescendo. Igual eu fui atrás da Janaína e outras pessoas às vezes já foram e querendo, né, que ela trabalhasse. Precisando de umas Janaínas na minha equipe de vendas. Porque, assim, a Janaína falou, Thaís, eu falo mesmo, se tiver que falar, eu falo, não tem problema. E porque às vezes, né, você não quer, tem assuntos que você não quer se indispor. Às vezes eu falo, eu gosto de atender e saber assim, eu não preciso preocupar com o pagamento. A pessoa já pagou, a Janaína já conversou, eu só vou dar o meu máximo aqui no atendimento. Então, as dúvidas que as pessoas aparecem perguntando, ela tira, ela vem em contato comigo, mas ela tira porque ela já está muito bem instruída, ela sabe a forma que eu trabalho. Então, eu fico tranquila, ela vai se ajustando a essas coisas. E tem uma vantagem, sim, né, para os profissionais que contratam. Quais são as vantagens para os profissionais que contratam? Da secretária remota? Além de tudo isso que nós falamos. Então, Thaís, a primeira vantagem do taco é a sobrecarga que o profissional tira das costas dele, né, literalmente. Porque eu conheço profissionais que, quando eu comecei a trabalhar, eles não tiravam horas de almoço, eles almoçavam em 10 minutos, eles não tiravam folga, eles trabalhavam feriado. Às vezes eles respondiam pacientes ou clientes 10, 11 horas, meia-noite, porque era a hora que dava, não é porque eles não queriam responder. Então, assim, eu peguei clientes já mesmo no estado de dar um troço, um treco mesmo, literalmente emocional, vou colocar assim nas minhas palavras, porque Sim. sobrecarregado. Então, o primeiro benefício que eu creio que é ter uma assistente virtual é você ter um alívio. É você saber que você não está mais sozinho. Por isso que é importante você ter alguém que seja um parceiro ou uma parceira, também pode ser, né? Estratégico, porque vai te ajudar você até ampliar a sua visão em outras áreas. E é a segunda função também que a secretária remota pode fazer na sua vida, né? É ampliar a sua visão, é te ajudar em estratégias até para você crescer mais, é te acalmar nos momentos assim, porque tem hora também que o profissional, às vezes,
bate uma estabilidade, acontece alguma coisa. Então, assim, a secretária tem que ter uma temperança, uma tranquilidade, né, para poder acalmar. Às vezes é um filho que está doente, às vezes é algo que acontece em casa. E o profissional sempre atende com excelência, mas ele também é uma pessoa, né? Ele é um ser humano. E a secretária está ali junto também para poder acalmar as coisas e tranquilizar. A terceira coisa é que hoje você é uma prova viva disso, né? A pessoa que contrata uma secretária remota, ela tem qualidade de vida. Ela dorme melhor, ela passa mais tempo com a família, com os filhos, ela consegue viajar, ela consegue não ficar ligada e preocupada com a agenda dela, porque quando ela tem alguém de confiança, como você falou, ela sabe que o trabalho está fluindo, você estando vendo ou não. E quando chegar o final do dia, você vai olhar e está tudo ok. Não que a gente fique, né, Thaís, sem se falar. Eu não fico sem falar com nenhum profissional que eu trabalho durante o dia, porque a gente sempre tem que estar alinhando alguma coisa, sempre tem que estar atualizando quando acontece alguma coisa também que não está ali, né, no nosso contexto diário. Mas eu tenho plena certeza que se hoje você precisasse tirar uma viagem de 3 dias, você ia ficar tranquila, sem se preocupar com quantos pacientes marcaram, se desmarcou, se colocou alguém no lugar, porque você tem uma pessoa. Então, você ter uma pessoa de confiança na sua área de trabalho e saber que você pode confiar e ficar tranquilo e descansar é um dos maiores benefícios que a gente pode oferecer. E o último também, que não é menos importante, é que a gente é remota. Então, você pode contratar a gente, você pode ter um espaço pequeno, médio, pode ser um atendimento que você esteja no lugar de uma porta, você pode até trabalhar da sua casa, mas você precisando de uma secretária remota, você pode contratar independente do lugar que você atenda, né? Porque a gente se qualifica para atender qualquer tipo de profissional e também independente do tamanho do negócio. Às vezes as pessoas pensam assim, tá aí. Ah, mas eu não tenho, meu negócio nem é tão grande. Não se trata de tamanho, né? Não se trata de volume nem de demanda, se trata de necessidade. Porque às vezes a pessoa atende poucos pacientes ou tem pouco cliente que está começando. Mas se você priorizar a organização, é mais velocidade, porque é bem organizado, então vai ser bem estruturado, né? Não estou te ouvindo. Ah, pronto. Eu desliguei para não dar, às vezes, dar uma interferência. A Débora disse aqui, ó, já iniciei com psicólogos que não queriam sair da agenda de papel e logo depois da nossa assessoria, implementamos um sistema, conseguimos implementar o reajuste dos valores dos pacotes ou das sessões e muito mais. Débora está acrescentando muito aqui, verdade, disse tudo, né? E vai aprendendo cada vez mais, né, Janaína? São inúmeras vantagens e realmente a qualidade de vida para o profissional é inquestionável, né? Essa segurança de que você não está perdendo, porque às vezes o psicólogo fica ali, igual eu até anotei para não esquecer de falar, por último, né, e não menos importante, como a Jana disse, o meu maior desafio, né, eu já estou me adiantando aqui, era delegar. Eu, como é que eu vou delegar? Como é que eu vou explicar a forma que eu trabalho? Há muitos anos eu tenho meu perfil, eu tenho minha forma de falar com as pessoas. E a Janaína, ela consegue se ajustar ao perfil de cada um. A Janaína, ou a secretária que você for contratar, né? Fique tranquilo. Aquela coisa de querer segurar nas mãos e só eu que dou conta, não está do meu jeito, não vai ficar bom. E aí, com o tempo, você vai ganhando segurança e vai vendo que, pelo contrário, quando eu contratei a Jana, eu estava com um número de pacientes bem menor, assim, não estava dando conta de atender todo mundo, o time das respostas era péssimo, né? Então você acaba perdendo, a pessoa que tem uma demanda ali naquela hora, você não consegue responder. Às vezes eu respondia só no final, como a Janaína falou, dos atendimentos. Então o meu número de pacientes, de clientes, eu diria que triplicou depois que a Janaína entrou na minha vida. Então, o que eu tenho a dizer é que vale muito a pena. Espero que seja uma profissão que cresça muito, que dê muita oportunidade de emprego para outras pessoas. E muitas pessoas poderiam estar tendo na sua rotina esse auxílio, né, da secretária virtual, da assistente virtual, para você ter mais qualidade de vida. E hoje dia eu posso, né? Claro que com as limitações de um filho de 4 anos, mas eu posso estudar tranquilamente, posso, inclusive,
fazer os posts que eu faço, coisas que eu já queria fazer, mas eu não sabia como que eu iria fazer. Então, em qualquer área, é muito importante que você tenha uma rede de apoio. E para mim foi muito importante. Então, a Janaína hoje é o meu apoio, porque o psicólogo trabalha muito sozinho, né? E eu não sei o médico, as outras pessoas também. Eu não tenho a minha clínica, só eu e Janaína agora, a minha equipe. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Quer acrescentar mais alguma coisa? A gente já está encaminhando para encerrar. Agradeço a todos que ficaram aqui até agora, né? Thaís, então, eu queria encerrar com uma pergunta. Como que você definiria o seu antes e depois de uma secretária remota? Como que era a sua vida, assim, resumidamente, antes e como que você vê agora? Você, Thaís, como pessoa e como profissional. Era um caos, assim, né? Eu sempre fui uma excelente profissional e dedicada, mas como pessoa, eu estava sempre muito nervosa, muito estressada. Às vezes, a Ana Clara foi a pessoa que mais sentiu isso, a minha filha mais velha, né? Com o celular na mão, e tá, minha filha, eu não posso falar agora, que eu tenho que responder. Então, a minha vida melhorou, eu diria que 100%. Né? Hoje eu tenho maturidade muito maior no atender, eu não tenho estresse. A Janaína às vezes fala, Thaís, é que já resolvi aqui, tá? Tem coisas que ela me passa, tem coisas que ela resolve, que tá tudo bem. Então aquele desgaste, às vezes, de ter que ouvir, eu não deixei de dar atenção, né? Hoje em dia eu dou atenção, mas de uma forma muito mais profissional, porque responder no WhatsApp uma demanda de uma forma leiga não resolveria nada, só me trazia cansaço. E eu ficava ali, e não é isso o objetivo do psicólogo, né? E hoje a gente já tem os pacientes qualificados que entendem a minha forma de trabalhar, que respeitam. Graças a Janaína, eu consegui me colocar, me profissionalizar mesmo, dizer como que eu atendo e ganhar, como é que eu vou dizer, mais qualidade nos meus atendimentos. Nós podemos ver, né, Thaís, que foi uma parte que deu certo, graças a Deus, né? Graças a Deus. O melhor resultado que a gente vê é no dia a dia, né? Tanto na pessoa como profissional, quanto na vida pessoal. E a gente nota o profissional a maior leveza na vida dele no dia a dia por conta do trabalho que está fazendo, né? Para, Sim. sempre faz. Quando eu estou atendendo, eu chego para atender leve, né? Porque, na verdade, né, Thaís, só para a gente finalizar, a secretária remota é um filtro para vocês. Nós somos a cara, igual um exemplo, eu sou a cara da doutora Thaís. Para os novos que estão chegando e para os antigos que estão precisando, tirando alguma dúvida, ou fazer algum agendamento, ou mudar algum horário. Então, assim, eu preciso ser o filtro total, aquele filtro que pega tudo e só te entrega aquilo que é necessário. É por isso que o trabalho vai fluindo, né? Com tanta excelência, graças a Deus. Exatamente, eu só tenho a agradecer por você ter entrado na minha vida e dizer que essa parceria continue por muito tempo. Sim. E digo para quem tiver interesse em saber mais, até como que é para mim, como que é para Janaína, manda mensagem para a gente no direct. Sim. A gente vai ter um prazer de responder. Se tiver sugestão de alguma outra coisa. E fique atento aos conteúdos que vão ter mais coisas importantes daqui para frente. Né? Eu agradeço demais a todos. Eu sei que já é tarde e vocês ficaram aqui. Muito obrigada, tá? E até a próxima, Jana. Um bom descanso para todos. Obrigada, gente. Também quero agradecer a Thaís, que é uma benção, uma cliente maravilhosa que o Senhor colocou na minha vida, né? Uma das. E quero agradecer a vocês que estão aqui junto conosco, participando dessa live. E aguardem as próximas, né, Thaís? Vem muito mais outras e com coisas melhores ainda, né? Com temas mais abrangentes ainda para poder acrescentar na nossa vida pessoal e profissional, tá bom? Boa noite para vocês, tá? Fiquem com Deus. Boa noite, fica com Deus.